Fala pessoal, Pode Acontecer Esportes, segundo episódio, e hoje falando de semifinal de campeonato maranhense. Semifinais essas que surpreenderam, alguns ficaram chateados, inclusive pessoas já classificadas ficaram chateados. Diga-se de passagem, eu nunca vi a torcida ficar chateada com o empate, meu amigo, mas aconteceu, você vai já entender o porquê disso. Mas hoje vamos falar de semifinal, a primeira semifinal que vai acontecer já no próximo sábado. Detalhe, temos de um lado o Motoclube IAP Motoclube, uma semifinal que promete muito dar para o Campeonato Maranhense. Diga-se de passagem, para fazer um contexto rápido, o IAP há 2 anos consecutivos vem sendo extremamente competitivo no campeonato. Até mencionei no episódio passado que o IAP, pelo time que montou e o projeto, até começou me decepcionando um pouco em relação a desempenho, mas está na semifinal e tem seus méritos por conta disso. O Motoclube de São Luís me surpreendeu pela classificação antecipada, diga-se de passagem, um time que praticamente todo mundo desacreditava, eu era um dos que desacreditava, porque não foi, na minha opinião, bem montado, porém, o Motoclube, nunca se esqueça, tem a torcida mais apaixonada do estado. E a torcida fez com moto o que nem a diretoria que está lá para fazer conseguiu fazer. Dito isso, esse disclaimer é rápido. Está aqui comigo hoje no estúdio o primeiro DJ Wolf, que se auto-intitula o DJ das multidões e o mais fanático dos torcedores do IAP. E do seu lado, Leonardo Henrique, atual presidente da Motoshop de São Luís. O cara vive a arquibancada só há 16 anos. 16 anos de torcida. Só né? de torcida. 21 anos como torcedor. Esse tem o que contar do Motoclube de São Luís, altos e baixos. Inclusive, tem um prazer de chamá-los, inclusive, de amigos, né? Que se conhecem há longas datas. E é muito bom poder falar de uma semifinal como essa, hoje, falando e escutando da torcida. Esse é o nosso objetivo, é dar voz e dar espaço para quem realmente tem o que falar do nosso esporte. E aí eu quero começar com uma pergunta bem simples. Talvez nem tanto, né? Aí vocês escolhem quem quer começar a falar. Mas assim, como que é chegar numa semifinal dessa em 2026? E, mais uma vez, é um prazer ter vocês aqui no nosso Pode Acontecer Esportes. Vou começar a falar. Agradecer ao espaço, né? A gente sabe que a gente é muito carente desse tipo de programação, né? O torcedor precisa saber, se informar sobre o clube local e às vezes as mídias tradicionais evitam um pouco que a gente possa se expressar, né? Então, assim, para mim eu fico muito alegre, né? Eu como torcedor do Moto comecei o ano totalmente desconfiado também com a montagem, como você falou, Gal, a respeito da montagem do elenco foi um pouco conturbada, né? Fora os problemas que passaram, a torcida teve que ajudar financeiramente o clube ali para que a alimentação pudesse acontecer para os jogadores. Mas assim, foi surpreendente. Eu fico feliz, né, que a gente volte para uma semifinal, que a gente possa alcançar o título da melhor forma, né? E vamos ver no que vai acontecer daqui para frente. DJ Wolf. Cara, pra mim como torcedor, é uma felicidade enorme, porque assim, é um projeto que tá dando certo, né? Sim. A gente já vem aí, como você falou, já é o segundo ano consecutivo também, a gente trabalhando, batendo em cima da tecla aí de semifinais. Ano passado, infelizmente, a gente não conseguiu chegar ao nosso objetivo, que era a final. E diga-se de passagem, num jogo assim, um apagão total, né? Um jogo muito atípico do IAP, que a gente fez, que eu mesmo como torcedor, cara, eu fiquei decepcionado porque a gente tinha tudo pra chegar numa final e se duvidasse até ser campeão, né? Com o projeto que a gente tinha. Chegar na final, meu amigo. As fichas estão na mesa, né? Então, o que a gente tá fazendo é um projeto que, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse ano, né? Chegar às finais, se Deus quiser, o título também. E nos anos consequentes também. Quero ouvir um pouquinho da história de vocês, né? O Leonardo eu conheço já tem uns anos. Muitos anos. Já tem uns 14 anos por aí. Mas conta pra gente como é que foi esse teu início com o Motoclube de São Luís. A gente sabe, e é muito legal estar falando com o torcedor, porque assim, a gente sabe que é histórico e também é estrutural, né? A gente não tá acostumado a receber informações dos nossos clubes locais. Então assim, primeiro a gente é bombardeado com futebol de fora, né? O eixo sul-sudeste. Talvez, quando a gente cresça, a gente começa a ter alguma afinidade, porque um amigo leva, algum amigo fala, e a gente começa a ter esse amor. Mas no teu caso, Leonardo, foi com teu pai, né? Tua família mesmo começou isso. Conta pra gente. Exatamente. Comecei a frequentar o estádio ali com 8 anos de idade, né? O meu pai, ele sempre fez questão de levar a gente para prestigiar o futebol local. E a mesma coisa hoje eu faço com meu filho, né? Eu levo ele também para que esse ensinamento seja passado. Porque a gente sabe que hoje a mídia consegue influenciar as crianças a torcerem para um time do exterior, para um time grande nacional. Mas para um time local, se não tiver um incentivo familiar, se não tiver um amigo aqui que te convide, né, para prestigiar,
a pessoa acaba ficando afastada. Então, comigo começou dessa forma. Eu, com 8 anos de idade, comecei a frequentar estádio, né? E dali começou uma grande caminhada, né? Apesar de o moto, às vezes, não proporcionar bons momentos de alegria, né? Quase nunca, né? Foi amor, digamos assim, ao primeiro jogo, né? Sim. A gente frequentei o estádio, né? Comecei a ir com meus pais, depois comecei a ir sozinho. Passei por algumas torcidas até fundar a Motoshop, né? E a gente está nessa caminhada aqui há 16 anos como torcedor organizado e 21 como torcedor comum mesmo, né? Levando o nome, levando a imagem do motoclube a diversos locais e lugares aqui que eu jamais imaginava estar, né? A gente faz caravana, a gente faz evento, a gente tenta manter o moto vivo de alguma forma. Conta pra gente um pouquinho da Motoshop, né? A Motoshop Sim. é uma torcida que tem uma ideologia, né? Bem diferente das demais aí, a nível nacional, inclusive, né? Diga-se de passagem. Conta um pouquinho da Motoshop, a história da Motoshop e como que hoje a Motoshop é uma das principais torcidas, né? Então, dentro do motoclube. Eu comecei na Motofolia, uma torcida tradicional do motoclube, né? Uma torcida que tá caminhando aí desde 96. Mas em determinado momento, eu e um grupo de amigos no ano de 2012, né? Se viu numa situação em fundar uma torcida que pudesse trazer pessoas que vissem uma agremiação meio que familiar, né? Que pudessem se sentir abraçadas ali e que não tivessem medo de poder se envolver em qualquer tipo de Atividade, confusão, né? Porque a gente sabe que a torcida hoje ela é vista com os olhos da sociedade como uma torcida violenta, né? Que busca agressão a todo tempo. Mas no decorrer da nossa caminhada a gente conheceu o Movimento Chopp, né? O Movimento Chopp ele é um movimento que engloba diversas torcidas ao redor do Brasil, né? É um movimento que prega pela paz, né? Pela resenha na arquibancada e pelo choppzinho ali, churrasco, o choppzinho né? é bom. Pessoal O choppzinho pessoal gostou, abraçou a ideia. A gente está com 13 anos de caminhada, conquistamos nosso espaço na arquibancada, né? A gente sempre muito bem ligados a projetos sociais e a gente espera continuar daqui para frente como uma agremiação ali que possa ajudar não só o clube, mas como a sociedade também, para que a gente possa limpar um pouco assim a visão do pessoal com relação à torcida, né? Não, perfeito. DJ Wolf, conta pra gente tua história com o IAP. O IAP, só pra fazer um histórico rápido, o IAP não surgiu nos últimos 4 anos, né? O Isso. IAP é muito mais antigo do que isso, só que estava literalmente abandonado. Então a gente veio com um grupo de pessoas que são do esporte, né? O Guilherme ali encabeçando Sim. como presidente, resgatou o IAP antes no antigo DFG, né? E aí do DFG existiu a possibilidade, né, de assumir o IAP e assumir a agremiação, diga-se de passagem, vem fazendo um excelente trabalho de ano a ano, até porque o projeto do IAP é muito claro, né? Primeiro é revelar atleta, fomentar a base e agora hoje começa a vislumbrar ser competitivo a nível de conquistar título, né? Conta pra gente a tua história junto com o IAP. Cara, assim, como o Léo falou aqui, eu conheço o Léo há um bom tempo também. Eu vivi o futebol, né? Vivi o esporte. Eu fui no Nhozinho Santos a primeira vez, me apaixonei pelo estádio, sempre quis ter aquela oportunidade de jogar. Quando a gente é mais novo, principalmente a time grande dentro do estado, a gente tinha o Sampaio e o Moto. E eu lembro que eu fui no jogo do Sampaio e Moto, né? E aí, de um tempo pra cá, eu não tinha aquela paixão de estar dentro do estádio. Foi até que eu conheci o IAP, né? Por conta do IAP já ter aquela parada, e quando voltou com o DFG, eu tive uma proximidade muito grande com a questão da base, né? Amigos próximos que jogavam na base, e eu comecei a acompanhar. Fui acompanhando e fui vendo que o projeto do IAP, do DFG IAP, era um projeto que eu olhava e achava diferente para o estado que a gente vive. E quando o IAP começou a crescer e eu vi que estava revelando jogadores pro esporte, eu digo, pô, isso daqui é um projeto bacana para a gente abraçar, projeto, digamos que novo, né? E eu fui acompanhando, comecei a acompanhar bastante. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma parceria muito grande com a diretoria, com o Guilherme. Um abraço pro Guilherme aí. O Guilherme, André Gomes, né? o André, que passou pelo moto também, mas está lá com a gente, ajudando bastante.
E o futebol hoje eu acho que precisa disso, cara. Principalmente aqui, como o Léo falou, a gente não tem Visibilidade, né? visibilidade, né? O nosso futebol ele é muito escasso, diga-se assim. E hoje o meu amor pelo Iap, cara, eu levo ele pra onde for. Tenho muitos amigos que falam, o Iap só tem um torcedor. Eu digo, sou eu, não nego. E tá tudo bem, E tá tudo certo. Tô lá, grito na torcida mesmo. Às vezes chego pra cobrar, principalmente a maioria dos jogadores eu conheço. Sim. Cobro mesmo, chego, pô, tá faltando isso. E aí o pessoal fala assim, tu vai cobrar o jogador do Iap? Meu irmão, sou torcedor do Iap, eu vou cobrar quem? Então, meu amor pelo Iap é desde esse tempo assim, cara. Eu vivo hoje o Iap, né? Digamos assim. Isso é muito bom. E aí, eu falando realmente pela semifinal, aí vamos agora falar de futebol. Vamos falar de esporte, porque a gente falou de história, e isso é muito bom, mas é o presente que muda o futuro, né? Exato. Hoje a gente vive uma insatisfação, né? São dois extremos aqui que a gente tem. Um é o IAP, né? Que tem um projeto profissional de gestão, de revelar jogador, tranquilidade nas contas, parte financeira, porque é bem transparente. Inclusive, ano passado eu fui no evento de aniversário do IAP, que aconteceu num grande hotel aqui de São Luís, e as contas foram expostas. O projeto para 2026, caso não tivesse a quarta divisão, era um. Caso tivesse a quarta divisão, que a época não estava definida ainda, era outro. Então, assim, é um time que está pensando muito além do que normalmente a gente tem a nível de diretoria. E, obviamente, e também temos o outro extremo, porque o IAP, eu falo muito, por mais que tenha esse projeto maravilhoso, o IAP não tem a obrigação de ser campeão maranhense. O IAP não tem a obrigação de ser o melhor clube do estado. Mas ainda assim vem chegando como um dos melhores. Ponto. Mérito total do IAP. O Motoclube, não. O Motoclube tem sempre a obrigação de ser um dos melhores do estado. Tem sempre a obrigação de ser campeão do estado. E a gente tá falando de um clube que a última vez que ganhou vai fazer quase 8 anos já. Em 2018 foi o último título do Motoclube de São Luís. Depois a gente veio nos 4 anos consecutivos de quase título, muitas semifinais, muitas finais de campeonato, mas não conseguiu concretizar o título. E, lamentavelmente, a gente vem de talvez 3, 4 gestões em que a gente tem altos e baixos. Talvez ali eu vou citar aqui o nome do Iglesio, porque na época que ele esteve, futebolisticamente falando, e a minha opinião, não foi interessante, mas em termos de estrutura e organização, teve uma mudança considerável. Hoje o Motoclube tem um CT que, diga-se de passagem, muito melhor do que o Sampaio Corrêa, porque o Sampaio Corrêa não tem CT hoje em dia. Então, assim, tem piscina, tem academia, tem uma estrutura. Mas no futebol, que é o que importa muito pra torcida, não rendeu. Ô Léo, como é que é a relação da torcida, a Motoshop, a torcida como todo que você hoje está falando pela torcida, com as diretorias que passaram pelo Motoclube, principalmente essa agora? A gente tá vindo de um momento, você citou no começo, que infelizmente há não sei quantos anos a gente não tinha notícias dessa, e a gente volta a ter torcedores do Moto, torcidas organizadas, se juntando em vaquinha para comprar alimentação para atleta. A gente tá falando de um clube profissional. Isso é um absurdo. Em 2026 a gente tá falando sobre isso. E graças a Deus, um motoclube também que tem uma torcida apaixonada como tem. E consegue estar prestando esse auxílio nesse momento. Mas que é lamentável, é lamentável. É muito bom poder falar assim, ó, que a torcida tá aqui, apoia e vai brigar pelo time, mas não precisaria ser dessa forma, né? Em relação ao alimento, exatamente, que é o básico do básico, né? Como é que tá essa relação hoje? Então, quando a gente vai falar de gestão, a gente fala com muita tristeza, né, cara? Porque o Moto, sendo o clube que tendo a história que tem, né, a camisa pesada dentro do estado, passa por um processo de reestruturação que parece que tá anual, ali né? em loop infinito. É anual, né? anual. Todo ano é uma reestruturação. A gente teve gestores que basicamente quiseram e ainda querem usar o Moto como trampolim, né, para se autopromover. Às vezes a pessoa tem um pensamento ali em entrar para política e acha que o clube é uma porta de entrada para se beneficiar, né? E, assim, desde Vera Baldez, depois veio Natanael, né, o Iglesio, pessoas ali que compraram briga com a torcida, né? Eles pensaram em afastar o torcedor, né? O torcedor do Moto que tanto ajuda, que tanto se dispõe, teve que se ver afastado do seu próprio clube porque a gestão achou melhor fazer da maneira que eles bem pensaram, né? E assim, eu acredito que o último que a gente teve uma boa relação foi o Vitinho, né? Sim. Que era um presidente que ele fazia questão de reunir a torcida ali para conversar. Ele abraçou a torcida e a gente marcava reuniões, né, mensalmente para ele fazer ali as devidas explicações do que estava acontecendo no time. E eu acho interessante
quando o gestor ele tem essa transparência, que ele age dessa forma, porque ele acaba deixando claro para a torcida o que ele pensa em fazer em questão de trabalho, em questão de futebol, né? Se a gente for falar agora do atual presidente, né, não tem muito o que se falar. Ele tem feito um trabalho ali de forma um pouco contraditória com o que foi anunciado, né? Porque a gente tinha, como sempre, tem bastante esperança de que quando a pessoa assuma, ela olhe não só para o clube, mas para a torcida em geral. E aí ficou muito a desejar esse começo de gestão do atual presidente, né? A gente tenta evitar um pouco de polêmica, né? A gente tenta fazer a nossa parte, mas ele pecou realmente em diversos aspectos e a torcida cobra. E parece que ele não gosta de ser cobrado, né? A torcida cobra e aí ele acaba reagindo de outras formas, né? Mas o torcedor é o maior patrimônio do clube, né? E isso a gente não pode deixar de lado. Quando a gente cobra, logicamente, é porque há insatisfação. E quando a gente comemora é porque há alegria, há vitória, né? E o Moto tá devendo isso pro torcedor há bastante tempo, né? Como tu falaste, o último título foi em 2018. E eu lembro muito bem que em 2016 a gente vinha em um jejum de 8 anos, né? Que o último título do Moto tinha sido em 2008. Em 2016 a gente pôde se sagrar campeão. E tomara que a história se repita, né? Que a gente possa vir acabar com esse jejum de 8 anos depois, né? Mas assim, com relação à gestão, é muito lamentável um torcedor ter que vivenciar, né, o clube que ele tanto ama, passar por gestões trágicas, né? Ano após ano, a gente sempre muito carente ali, esperando que a pessoa assuma e faça um bom trabalho e acaba se decepcionando. O detalhe, aproveitar esse gancho, é porque a gente teve agora no último jogo, um jogo em que o Moto poderia ficar ainda mais feliz, né? A torcida do Moto Clube, na verdade, né? Pra você entender o contexto, o Moto Clube já classificado desde a penúltima rodada, foi a campo contra o Tum Tum, que estava ainda no G4 naquele momento, estava brigando também por classificação, e acabou que ao término da rodada tá brigando agora por rebaixamento, né? Para não ser rebaixado. E tivemos uma rodada em que o Sampaio Corrêa, que é um dos grandes e obviamente o maior rival do Motoclube de São Luís, não dependia só das suas forças. Dependia da sua vitória e venceu por 6-0, mas dependia de outros resultados, mas que até então eram normais de acontecer. Maranhão vencer era normal de acontecer, o Imperatriz e a AP também era tudo dentro do padrão. Porém, o jogo do Motoclube era um jogo chave para o Sampaio Corrêa, que aí o Motoclube não daria vida para o Sampaio Corrêa, e aconteceu o contrário, né? E assim, tem 2 pontos, porque, o clube brigou até o último minuto, brigou para buscar o empate, buscou o empate por 2 vezes, na verdade, muito bom. Mas, futebol é jogo de estratégia também, né? Tu vai deixar o teu maior rival vivo numa semifinal? O pessoal do MAC tá puto até hoje com moto, porque como assim? Agora eu ia pegar o Tum-Tum, agora eu vou pegar o Sampaio numa semifinal. É outro jogo, é outro confronto, porque é clássico. E a torcida não entendeu legal, não gostou de ter ido buscar esse resultado, porque assim, quantas e quantas vezes o Sampaio também já fez isso? Exato. O Sampaio literalmente abriu diversos jogos para prejudicar o Motoclube de São Luís. E aí no momento em, né, dar uma volta ali no processo, não aconteceu, aí teve mais satisfação, um início de conflito ali com comissão técnica, com o torcedor. O que foi aquele momento ali pro torcedor? Detalhe, tá? Foi uma semana toda de paz e muita campanha em prol de vamos entregar esse jogo. E assim, futebol de estratégia, faz parte também do processo, né? Então, eu acho assim que até quando é para ser um momento alegre, um momento tranquilo, o Moto consegue complicar essa situação, né? Porque quando a gente vai falar de rival, a gente vai lembrar do que aconteceu nos últimos anos, né? Em 2017 a gente foi rebaixado após o Sampaio entregar um jogo aqui pro Botafogo da Paraíba, que inclusive foi investigado pelo Ministério Público, né? Sim. E da história mais recente, no ano passado o Sampaio levou 3 gols do Maranhão no finalzinho do jogo ali, para prejudicar a classificação do Motoclube. Então, o que eu acho assim é que faltou identificação do próprio elenco com o clube para saber que ali era um jogo que poderia dar uma alegria pro torcedor ver o rival eliminado, e faltou também o pulso firme da gestão em saber passar esse cenário pro elenco, né? Ali a gente poderia sair bastante satisfeito. A gente fez uma viagenzinha para Ribamar ali, né, para aproveitar o dia e sair feliz, mas ao contrário, né, a gente saiu totalmente decepcionado, a gente saiu triste. O torcedor
sentiu como um golpe, né, do próprio clube. Mas a gente espera que o time jogue com a mesma vontade que jogou contra o Tutum, contra o IAP, se classifique, e se porventura chegar a uma final, que honrem o compromisso que eles têm com o clube e a gente possa conquistar o título. Isso é detalhe, a gente passar pro. É importante a gente passar pro DJ Wolf falar da parte dele, porque assim, agora a narrativa muda, né? Agora assim, ó, vamos lá fazer um jogo mais tranquilo com o Tum-Tum. Não aconteceu, os caras deram a vida, buscaram o empate. Beleza. Agora os caras têm que dar a vida na semifinal, pra, igual você tá falando, pra honrar o que Justamente. fizeram e, independente do adversário, chegar numa final de campeonato. Tu acha que esse episódio, por exemplo, deu uma balançada na relação entre a torcida e o elenco? Porque assim, não é torcida e diretoria. A diretoria tá totalmente à esquerda desse processo. Lógico. É a torcida que abraçou o elenco entendeu a torcida e tava fazendo acontecer dentro de campo, né? Então a gente tem alguns nomes importantes que a gente pode citar. Mas assim, tu acha que agora é pra semifinal? Esquece o que passou e foca na semifinal e a relação continua boa ou ficou algum tipo de ranhura nesse Cara, processo? eu digo assim, que o torcedor que torce pro Moto, independente de gestão, independente de elenco, ele torce pra instituição Motoclube, né? A gente nunca vai deixar de torcer. Logicamente que a gente ficou bastante chateado com a situação, né? A gente ficou decepcionado e triste, por quê? Porque no momento que o elenco mais precisou, a torcida foi lá e abraçou a causa, né? O pessoal falou que tava faltando alimentação pra semana, a gente foi lá, juntou quase 4 mil reais e comprou o que tinha que ser comprado para os jogadores se dedicarem e saber que poderiam contar com a gente, né? E no decorrer da semana do último jogo, a gente fez questão que o elenco soubesse qual era a nossa vontade, Sim. né? Que o Moto pudesse, quem sabe ali, facilitar o jogo, botar um time misto, botar um time reserva, que pudesse sair um resultado que a torcida aprovasse, né? E a gente viu ao contrário, a gente viu um time com garra, valente, né? Jogando até a última bola. E eu espero que esse cenário continue até a final, porque não adianta dar o sangue, dar o gás num jogo ali que basicamente não tá valendo nada. E quando a gente for pro vamos ver, chegar na hora Quando H, precisa, o time pipocar, né? Quando A gente precisa, né? espera que o pessoal se dedique e jogue como se fosse o último jogo da sua vida, né? Porque agora o time tá devendo a torcida, né? O time tá devendo a torcida e a gente vai ver aí o que vai acontecer no decorrer dos próximos jogos. A gente espera que o Moto se saia da melhor forma. DJ Wolf, segunda semifinal consecutiva, no ano passado até eu citei aqui, um resultado ali na semifinal, assim, te confesso que absurdo. O IAP não entrou em campo, tá? O IAP que a gente viu na fase de classificação Entrou apagado. Tá demais, não cara. entrou em campo. De repente, um apagão e tomou uma goleada ali praticamente. Então, assim, foi muito triste ver, porque o projeto do IAP, pelo que desempenhou, fatalmente estaria numa final. Fatalmente estaria numa final. Mas futebol é bom por conta disso, né? Jogo após jogo, temporada após temporada, novamente o IAP chega a uma semifinal de campeonato, novamente chega com uma boa campanha, terminou na temporada passada na terceira colocação também. No geral, No se eu geral, não me engano, foi em primeiro. né? Agora termina como terceiro colocado na fase de classificação, ou seja, dentro do G4, que é o que importa, e fortalece o projeto do IAP, fortalece o time e IAP. Por quê? Porque depois dessas 2 temporadas, independente do que aconteça, o IAP fica cada vez mais forte no mercado para Sim. contratar, porque o time tá chegando o tempo todo. Lembrando que esse ano o IAP ainda tem campeonato nacional. Vai disputar a Copa do Brasil e a Série D. a quarta divisão. Então, assim, o IAP não só vai fazer caixa pelas competições porque tem suas cotas, mas vai começar a ter uma visibilidade que antes era um sonho e hoje terá. E isso é muito importante. Mas como é que vem o IAP para a semifinal contra o Motoclube São Luís? A gente sabe que ainda não existe assim, uma rivalidade absurda entre Motoclube e IAP. O pessoal costuma falar para mim que assim, o IAP virou o segundo time ali de todo mundo. Pelo projeto, né? Mas o IAP começa a incomodar, né? Porque começa a chegar na semifinal, então os times começam a olhar de forma diferente. Como é que vai o IAP para esse jogo? O projeto, o elenco, os jogadores, enfim, a gente tem bons jogadores no IAP, diga-se de passagem, um projeto muito bom. Enfim, mais uma semifinal. Aprendendo com os erros do passado, o que não pode ser feito nesse jogo? Cara, o que a gente vem trabalhando é isso, né? Eu vejo que a diretoria trabalha muito em cima do projeto de quê? De conseguirmos chegar às finais, conquistar o acesso para campeonatos nacionais. Graças a Deus, ano passado, a gente, pelo geral, a gente conseguiu, né, com as vagas aí para a Série D, para a Copa do Brasil. Ano passado, infelizmente, como já falou, a gente teve um apagão, cara. Eu não entendi o que aconteceu naquele jogo de fato, porque era um jogo que
se não tivesse aquele apagão, cara, eu tenho certeza que a gente poderia até sair como campeão ano passado. Sim. Pelo elenco que a gente tinha. Mas esse ano o elenco realmente está um elenco muito bom, né? O professor, o treinador Wallace Lemos aí vem com um projeto bom também com a equipe abraçou, ali tá que eu vejo, né? Tá um time mesmo querendo as finais, até porque a gente chegando numa final a gente consegue novamente, né? Tá no cenário nacional, pela classificação geral, infelizmente a gente talvez não consiga, mas a gente vai para essa semifinal aí com apoio da diretoria total, cara. O elenco ali tá junto, a gente quer mesmo chegar nessas finais. A gente ainda não tem a cobrança da torcida, né? Que a gente não, a nossa torcida, pra te falar a verdade, cara, os pais, os familiares, principalmente na base. Sim. No profissional a gente ainda não tem isso. No time principal a gente não tem aquela cobrança, a cobrança que vem realmente é da diretoria, que tá fazendo acontecer, dos pais de atletas ali, e a minha, que eu cobro e não... É um ambiente tranquilo, né? É um ambiente tranquilo, mas quando é pra cobrar, meu amigo, eu vou em cima mesmo, cobro e não tem dessa. E a gente tá querendo, como eu já falei, chegar às finais, que é o objetivo, chegar às finais, e se Deus quiser sair com título, pra coroar, né? Agora, pro IAP chegar à final, tem que passar do Moto. Pro Moto chegar à final, tem que passar do IAP. Hoje, o que o DJ Wolf poderia falar assim, ó, tem que ter cuidado nisso aqui no Motoclube de São Luís. Analisando o campeonato, analisando os jogos do Motoclube de São Luís. O que o IAP tem que ter cuidado com o time do Moto? É alguém? É um estilo de jogo? É um momento? É uma jogada ensaiada? Como é que tu vê assim, o futebol do Motoclube diante do IAP? Pra te falar a verdade, tem alguns jogadores do Moto que não me desce, entendeu? Assim, porque eu sei que são jogadores que fazem a diferença ali no Moto, que foi o que aconteceu no jogo passado. Sim. Como eu já conversei com algumas pessoas, eu falo que o Jean, ele cheira a gol, cara. Então ali pra mim, anulando ele, anulando o Adrian também, acho que a gente consegue matar o jogo. Hoje, então, no caso assim, pra ti hoje, o ponto forte do Moto é o ataque. É o ataque. Então, assim, se a defesa segurar o ataque do Moto, o IAP fatalmente chega no gol. Esses jogadores aí, sim, né? E ter calma, cara. O futebol é calma, a gente sabe que se a gente fizer um bom jogo e tirando essas peças aí, que pra mim são peças chaves dentro do Moto, sim, né? Do elenco do Moto, a gente consegue passar. Inclusive, mandar um abraço pro técnico Wallace Lemos, né? Passou pelo Motoclube de 2019, se não me falha a memória. Foi uma passagem boa pelo Moto. Uma boa passagem, tá? Infelizmente não conseguiu os objetivos. Eu lembro que na época o Wallace, ele chegou na final do campeonato, infelizmente perdeu pro Imperatriz naquele gol impedido, diga-se de passagem, falta né? muita estrutura também, né? Pro trabalho, às vezes falta uma estrutura porque assim, o elenco adequada, ele tinha, né? O elenco é muito bom, o elenco do Motoclube. A gente chegou numa segunda fase da Copa do Brasil, perdeu pro ABC de virada nos pênaltis. Doeu demais aquele resultado, e também numa terceira divisão, mas assim, foi uma temporada muito boa. Eu não lembro de ter visto você tão feliz nos últimos anos como naquela temporada, e olha que a gente não ganhou nada. Mas assim, o time jogava muita bola. Muita bola. Tu olhava o Moto jogando com o Alex Lemos, falava assim, ó, qualquer momento sai gol. Ah, os caras estão ganhando. Era um time bem a gente ofensivo, vai virar. Era muito bom time, muito bom, de passagem. E hoje comanda, né, o IAP. Léo, o que tu vê, assim, do IAP? Que assim, cara, se a gente não parar isso do IAP, a gente pode se prejudicar dentro de campo. Até porque, levando em consideração também um ponto importante, eu acho o IAP um time mais consistente do que o Moto. O Moto eu acho muito mais perigoso que o IAP. Mas assim, consistente, eu acho o IAP mais consistente pela forma que joga, pelo elenco mais treinado. Lembrando que o IAP são bases remanescentes de anos anteriores. Sim. Então assim, já jogam juntos há muito tempo. Sabem como jogar, sabem os pontos fortes e fracos. O time joga para alguns jogadores, por exemplo, o Eloy. O time joga pro cara. O Ronald McAllister hoje tá fazendo chover também no IAP. Ex-Moto também, base do Motoclube. Então, assim, são jogadores que são diferentes. O Moto, ele tá chegando, aí é a opinião minha, tá chegando muito assim, ó, na entrega e na vontade. A torcida pegou o time, botou no colo e o time tá indo. Mas, obviamente, tem Jair, que joga muita bola. O goleiro do Moto dá uns 2 sustos, mas também responde bem. O ataque, o Edayan e o Jean fizeram uma dupla ali muito boa. A gente foi se encontrando no decorrer do campeonato, sim, né? A gente teve um início ali que a gente observou o time e pensou, cara, esse ano vai ser complicado. Mas aí no decorrer do campeonato o time foi se achando e começou a entregar resultado. Com todo respeito ao IAP, né? Eu não tenho tanto medo, eu tenho mais medo do Moto. Sim. Eu tenho mais medo do Moto acabar entregando a paçoca ali e a gente
ser eliminado. Esse entrega a gente vai gostar. O IAP tá aí pra aproveitar. Mas Canário assim, vai gostar. o Moto ele tem que entrar concentrado, né? Tem que entrar de cabeça erguida, né? Logicamente respeitando o adversário e fazer o que vem treinando, né? O que vem mostrando dentro de campo. Eu acredito que se o Moto manter essa postura e jogar com a mesma vontade que jogou contra o Tum Tum, por exemplo, pode ser que a gente consiga alcançar um bom resultado nessas duas partidas da semifinal. Mas, por exemplo, tu acha que o IAP é um adversário difícil para o Moto hoje? Se a gente for olhar... É a semifinal... Vamos lá. Pro Moto, é a semifinal mais fácil? Não é a semifinal mais fácil, não Em tem jogo relação a, fácil, né? por exemplo, Quando em se relação- trata de mata-mata, Se né? tivesse, por exemplo, poderia ter pegado o Moto, ou o Maranhão, ou o Sampaio, pegando o IAP, dá uma tranquilidade ou não tem isso? Dá uma leve tranquilidade, porque o IAP, de qualquer forma, também tá em busca da classificação. Então o pessoal lá também vai dar a vida, né? Eu acho que a gente tem que olhar para cada partida como se fosse a última, Sim. né? E aí... E pode ser, né? As e duas pode últimas, ser. inclusive. E aí, quando a gente fala disso, a gente vê que o adversário também quer conquistar a vaga, quer conquistar a classificação para as competições nacionais, e isso leva muito em consideração o retorno financeiro, né? Sim. Então, tendo em vista isso, a gente espera que o Moto consiga essa classificação e esse título para que a gente possa voltar ao cenário nacional e voltar a ser bem visto aqui no estado também. É um jogo difícil pro IAP? Pegar o Moto, assim, tipo assim, poderia... Eu falo Algum outro muito confronto seria mais interessante ou isso é Aqui. muito difícil? a questão de que a camisa pesa um pouco, né? Digamos assim, porque é um time de tradição no Maranhão. É um time que, se não fosse a torcida, acho que Uma torcida chata, viu? não fosse a torcida. Vamos fazer o Moto- zoada no desembarque do IAP. Pode fazer zoada, eu vou estar lá na torcida no ônibus do Moto também, fazendo zoada. Vou levar charanga, vou tacar foguete no hotel, fazer o que for pra fazer também pra perturbar. Mas, brincadeiras à parte, é um jogo difícil, né? Querendo ou não, porque o Moto também vai vir pra querer as classificações para o cenário nacional. E pelo trabalho que vem sendo feito, vai ser um jogo difícil pro Moto. Aqui a gente não vai entrar Sim. de salto alto, não vai entrar tranquilo, porque, como o Léo falou, é um jogo após o jogo. Pode ser o nosso último, pode ser o último deles. E eu, como torcedor, espero que seja pro lado de lá, né? Mas se vai ser um tratando jogo de mata-mata, não tem favorito, né? Porque a gente vai lembrar assim, o Moto ganhou do IAP. Pô, mas era ali na fase de grupo, né? Era Outro contexto. Era outro contexto. Agora Agora é passa por mata-mata, mata-mata, né? qualquer situação mais difícil, Exatamente. né? Então a gente vai com vontade pra E eu acho que foi um né? jogo difícil também contra o Foi IAP, muito tá? difícil. Foi um jogo bem difícil A contra o gente IAP. ganhou ali no detalhe Sim. mesmo, uma bola que surgiu e o Jean foi feliz. E a gente não pode deixar, vamos dizer, que seja um jogo para uma jogada, para uma Sim, bola, sim. né? Quem fizer ali, não é que vai tranquilizar, mas a gente vai lutar por uma bola pra gente sair com a classificação. A gente vem vivendo alguns anos, na verdade, né? Uma baixa muito grande de torcedores no estádio, né? Então, assim, a gente tá indo pra uma semifinal. A gente tem jogos o sábado todo, né? Primeiro no Nilzinho, depois no Castelão, ao mesmo tempo, na verdade. E ainda tem o duelo da repescagem, né? Os playoffs ali do Imperatriz e Tum Tum também. Então, assim, tem jogo pra não botar defeito. Jogos bons, inclusive, diga-se de passagem. Então, o que a gente tá encaminhando pro final, umas palavras do Léo e depois do Wolf, assim, para a torcida mesmo, sabe? Vocês vivem o clube, vocês sabem, às vezes, muito mais do que um diretor que chega do nada e fica aí. Eu fico muito chateado com algumas coisas assim, ó. Maranhense não presta. Jogador maranhense não presta. Técnico maranhense não presta. Diretor maranhense não presta. Beleza. Aí tu contrata o cara lá do sul, que não conhece o nosso esporte, não conhece a nossa realidade. Vem só pelo salário, não é por outra coisa. Mas o cara termina bem ou mal, vai embora e acabou. Quem fica é a gente. Quem fica pra salvar depois são os maranhenses. Como todo campeonato acontece. Aí a gente vai pegar o Marlon Coutinho, vai pegar esses técnicos que são bons técnicos, mas só são contratados no sufoco, no fogo. Aí o cara de fora não deu certo, traz ele que é mais barato pra tentar resolver. Eu fico muito indignado com uma situação como essa. E também quando falam da torcida, eu fico muito chateado porque eu acho que a gente tem que fazer um trabalho que é social também, que é de fazer o movimento e levar a torcida pro estádio. Tem as agremiações, tem as torcidas organizadas, tem algumas situações que vocês fazem eventos para acompanhar os jogos quando é fora, mas a torcida tá no estádio.
A torcida. Aí fala assim: mas a torcida de Instagram. Tem torcida no estado hoje? No estado hoje? Que de fato é torcida de Instagram. Sim. Mas assim, a maioria da torcida tá vivendo o esporte no estádio, independente da situação do clube. Exato. E isso é muito importante. Aí eu queria que vocês finalizassem, enfim, fazendo esse convite, fazendo esse apelo pra torcida no geral, porque não é só o Moto, não é só o IAP. Acho que a gente ter o nosso apelo cada vez maior de torcedores no estádio, valoriza o nosso esporte, mesmo que quem tenha que valorizá-lo não o valoriza. Diga-se de passagem, porque a gente tem um campeonato maranhense, que é um dos poucos campeonatos estaduais, se não o único que não tem patrocinador principal. E nem transmissão. E nem transmissão, nem patrocinador master. Todos os outros têm, nem master, qualquer Se não patrocinador. me engano, teve uns 2 anos atrás que tava tendo a transmissão. A gente já teve período de Teve transmissão, já teve mas esses 2 patrocínio anos master. aí. Então, assim, a gente vem num processo em que parece que a gente tá saindo aí do graças a Deus, do Antônio Américo. Tomara que nunca mais ele chegue Inclusive, próximo do nosso esporte, porque assim, o cara foi um desfavor. Inclusive, do a nosso torcida esporte do maranhense. Moto fez diversos protestos, né, contra a saída do Antônio Américo, inclusive no Nhozinho Santos, em uma oportunidade ali onde a gente pôde colocar faixas, adereços ali pedindo a saída dele. Felizmente aconteceu agora, né? Mas já tinha que Sim. ter acontecido há um bom tempo, É, porque a gente sabe que o futebol maranhense, ele tem o seu atrativo, né? Sim. Ele consegue levar torcedor, mas falta um incentivo maior, falta uma divulgação maior, né? Perfeito. Falta uma promoção maior dos eventos para que ele possa conquistar aquele torcedor, às vezes, que não tem time aqui, né? O cara, às vezes, torce pro time de fora, mas se ele tiver a oportunidade de ir no estádio, ele vai se apaixonar, ele vai Perfeito. gostar. Porque a né? experiência é completamente diferente. Aconteceu contigo, Perfeito. aconteceu comigo, entendeu? Então, assim, a experiência é completamente diferente. Então, assim, foi um cara que fez um desfavor pro esporte. Quando a gente vê, por exemplo, balanço financeiro, contábil, é um absurdo depois o cara chegar e falar que não tinha dinheiro pra fazer nada. Como assim não tinha dinheiro, pô? Quem não tinha era eu. Eu que não podia fazer. Você, que é o principal representante do nosso esporte maranhense, que é o presidente da federação, tem que fazer. Pois se não tiver, tem que dar um jeito. Então, assim, uma coisa é a gente estar na posição de cobrar, outra coisa é estar na posição de executar. Hoje nós estamos na posição de cobrar. A posição de executar hoje é da Susan. Anteriormente federação. era do Antônio Américo. E aí, obviamente, junta com os presidentes dos clubes, que também tem. Eu acho que extremamente. Assim, não existe comunhão no intuito de melhorar o futebol entre os presidentes. Eu acho que deveria ter mais conversa Bem nesse lembrado, Gal, até porque toda vez antes de começar o campeonato, né, todos os presidentes de Sim, clube são Se chamados reúnem. e todos assinam ali de forma positiva que eles estão a favor do que o Sim. presidente da federação está propondo. Então, falta também uma integração dos próprios presidentes de clube para que eles possam Diretorias, mudar né? esse cenário de alguma forma, né? Que eles Perfeito. possam bater de frente com a federação quando tem que ser batido de frente, sem medo, né? Porque às vezes a gente sabe que acontecem retaliações, a Sim, federação às vezes ajuda o clube a liberar um recurso, e se tu não votar a favor, se tu for É contra, cotado. tu já é Política, né? prejudicado. É Política, política, cara. Então, assim, tem a negligência dos presidentes e tem a negligência do poder público também de se colocar à disposição para investigar esses Sim. casos aí que aconteceram nos últimos anos, né, com a Federação Maranhense de Futebol. Então, assim, pra finalizar, né, aquela mensagem de apoio, de incentivo pra torcida maltense, de apoio e incentivo pra torcida do IAP, e em busca desse primeiro jogo da semifinal, eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, na verdade, porque semifinal é semifinal. Então, a gente tem hoje 4 clubes que eu acho que, apesar de tudo, enfim, principalmente o Moto, que surpreendeu, o Maranhão, que tem um baita elenco, e hoje é o time a ser batido no estadual, porque é o atual campeão. Então, assim, o IAP, que vem fazendo de forma consistente nos últimos anos. O Sampaio, que ficou ali bem pela janela ali, né? A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Mas que a gente tem as grandes semifinais. E aí, termino com a palavra de vocês, né? De incentivo, de apoio, de placar. Quem quiser dar placar, quiser arriscar placar, quem é supersticioso nesse momento. Então, para o torcedor motense, né, fica o convite. Os jogos de sábado e quarta-feira. Vamos fazer presente no estádio, né? Como a gente sempre esteve presente, desde os piores até os melhores momentos. Vamos abraçar o time, vamos torcer, vamos levar o Motoclube até a final. Se Deus permitir, a gente conquista esse título, né? Então, aproveitar a oportunidade, né, para estar levando um amigo, um conhecido ali, para que ele possa prestigiar o nosso futebol maranhense e, de alguma forma ali, somar junto com a torcida do Moto, para que a gente possa sair de campo com resultado positivo nesses 2 jogos, né? Eu torço pela vitória nos 2 jogos, não vou chutar placar aqui, mas espero que os jogadores que assistam aí o podcast possam saber que a torcida continua fechada com a instituição Motoclube, né? Apesar
de tudo o que aconteceu no decorrer do campeonato, a gente vai torcer pela vitória, vai torcer pelo título e a gente vai estar junto aí até o final. Fazer o convite ao torcedor maranhense, né? Para que faça presente aí no estádio, principalmente uma semifinal, que é um jogo que promete. Convidar principalmente os familiares, os pais de atletas aí da base também, para estar junto com a gente aí na torcida do Canário da Ilha. E que a gente possa conseguir essa classificação, chutando um placar, como o Léo falou também. Não vou chutar, mas quero sair com a vitória. E eu sei que se Deus abençoar, a gente vai estar conseguindo essa classificação. E novamente o convite é para a torcida maranhense, né? Para se fazer presente, para abraçar os dois clubes, que é algo que não só o IAP, como o Moto também precisa. E que vai ser 2 partidas aí que prometem, né? É isso. Então, isso é um futebol realmente incrível entre as 2 partidas, porque tem um potencial gigantesco. Jogadores individualmente falando, incríveis, tanto no IAP quanto também no próprio Moto Clube de São Luís. Coletivamente, hoje a gente tem 2 situações diferentes, mas que é uma semifinal, né? Então, a gente torce pelo bom futebol. Eu gosto de ver um bom futebol chegar numa final, uma semifinal com jogos feios, times que estão quebrando a bola, é complicado. E hoje o Moto vem jogando um bom futebol, apesar de tudo. O IAP vem fazendo também um bom campeonato, joga bem também. É um time técnico e eu gosto muito desse processo. Mas é isso. Primeira semifinal definida, né? IAP e Moto Clube e IAP. E aí, durante a semana, você vai acompanhar não só os cortes, como também o resultado. Tem muita coisa para falar, até uma grande final do Campeonato Maranhense. Aí a gente obviamente não sabe quem que vai estar lá, mas que promete ser uma grande final, até porque hoje, só para encerrar, a gente sabe muito bem que há muitos anos os clubes não chegam à final só pelo título, principalmente pelo que o título representa, que são as vagas. E tu poder escolher o campeonato que tu quer disputar, poder estar em cenário nacional e ter recurso e pensar uma temporada um ano à frente, né? Então isso é muito importante para os clubes. O IAP seria maravilhoso, porque já está a nível nacional. Pro Moto voltar a uma Copa do Brasil, voltar a uma Copa do Nordeste seria muito bom também a nível nacional. A falta de calendário, Gal, só desculpa te interromper, a falta de calendário é um dos temas assim que a gente mais bate na tecla, que tem afastado o torcedor de campo, né? Sim. Porque, logicamente, se tu não tem como ir pro estádio ver teu time, tu vai ficando ali de lado, né? Então a gente espera que o Moto consiga essas vagas para manter o torcedor fixo no estádio, né? Pra gente poder, no final de semana aí com a nossa família, prestigiar o nosso clube. Então é isso, o Pode Acontecer Esportes termina esse episódio dessa semifinal. Moto Clube, IAP Moto Clube, DJ Wolf, Leonardo Henrique, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Ó. Um abraço pra minha torcida querida Motoshop. O Canário da Ilha vai chegar. Lugar de torcedor é no estádio, então vamos ver essa resenha no estádio. O Papão vai botar o Canário dentro da gaiola aí, pessoal. O Papão vai se assustar com o Canário. E a gente termina com essa resenha. Você já sabe, né? Tem outro episódio de semifinal, Sampaio e Maranhão, Maranhão e Sampaio, então fica aí que tem muita coisa ainda. Olha o episódio 2.2 das semifinais do Campeonato Maranhense, isso porque já tivemos representantes do Moto Clube e também do IAP. E agora comigo no estúdio, representantes do Maranhão e também do Sampaio Correia. Isso porque, você sabe, não pode acontecer esportes, não acontece Maranhão Esportes, você tem a informação de quem realmente condiciona a informação. O que isso quer dizer? Que é o torcedor que vai falar com a gente sobre semifinal, sobre contexto de clube, sobre torcida, sobre momento, sobre elenco, porque é o torcedor que de fato vive 100% da sua vida em prol do seu clube, como aqui no caso do Maranhão e do Sampaio Correia. Comigo no estúdio, o Felipe Abreu, que está representando o Sampaio Correia, o tubarão do campeonato, o tubarão do estado do Maranhão. Muito obrigado por aceitar o convite, Felipe, para falar com a gente um pouquinho sobre essa semifinal. Uma semifinal até então improvável para o Sampaio Correia, né, até os últimos minutos ali, mas que, como você comentou aí no início, deixou chegar, né? Agora o que vier é lucro, é isso mesmo? Em primeiro lugar, eu agradeço o espaço, né? E eu quero dizer que espaços como esse servem aí como um combustível, né? Pra gente ainda continuar num futebol que é tão maltratado, tanto pelo poder público, quanto por dirigentes, e até mesmo pelo maranhense que gosta de torcer para times de fora. E o pior não é nem só isso, é aquele maranhense que torce para time de fora e ainda diminui o nosso futebol, entendeu? Então, eu vivo o futebol hoje, tá fazendo 18 anos que eu tô na caminhada. E voltando aqui ao papo do nosso campeonato, como eu falei aqui no playoff, né? Eu já tô até com esse nome na cabeça, mas
O nosso medo era jogar o playoff, porque num cenário, em todo cenário, não tem nada de ruim que não possa piorar. Então, todos que foram, por exemplo, lá no último jogo, diante do ITZ, a gente já sabia, poxa, o jogo lá de São José de Ribamar, o Tum-Tum vai ganhar, o Tum-Tum vai ganhar. Tanto é que no começo do jogo deles lá, a gente olhou ali pelo aplicativo, eu disse, pô, isso aí já era esperado, então o Tum-Tum já tá classificado também. E o Sampaio começou a ganhar o jogo, né? Mas só que ninguém nem comemorava. Por quê? Porque a gente estava com a ideia de fugir do playoff. Sim. E automaticamente, quando terminou o jogo, eu disse, pá, deixaram chegar, né? E a camisa pesa. Não à toa a gente fala aqui do maior campeão do estado e vai ser um jogo, o confronto tá em aberto, tá? Mas a gente ganhou um tempo, umas contratações que vão pontuar também e vão para cima e o objetivo é ganhar as vagas nas Copas de 2027, Copas Sim. rentáveis, e é isso mesmo. Do outro lado, se o Sampaio Correia é o clube mais vezes campeão do estado, eu posso falar gentilmente que do outro lado temos o Maranhão, que nos últimos anos é o principal clube do estado. Doa a quem doer. O Maranhão, nos últimos 5 anos, 4 anos, é um dos principais, é o principal clube do estado, não só pelas campanhas e acesso, mas também porque, de forma consistente, vem chegando a título, vem chegando a semifinal, a final, vem chegando ao tão sonhado acesso à Série C. Então, assim, o Maranhão passou por uma reinvenção, né? Um momento ali de ressurgir das cinzas, praticamente, que vem dando muito certo. E com a gente, te confesso que eu acho estranho chamar o nome dele. Chamo só por Bode Boladão. Se você não conhece essa página na internet, você tá muito por fora do futebol maranhense. Muito obrigado por aceitar o convite, irmão. Muito obrigado, Gaudêncio. Cara, eu fico lisonjeado assim, com o convite, né? É um reconhecimento de um trabalho que eu venho fazendo mais ou menos 2 anos e meio, né? De acompanhar o Maranhão Atlético Clube, de estar trazendo informação para o torcedor, né? Agora a gente está participando aqui pela primeira vez do Pode Acontecer, que é um canal assim que a gente vê que também traz muita informação sobre o Campeonato Maranhense, sobre o futebol maranhense em si. E assim, a gente está na expectativa muito grande para essa semifinal, né? Semifinal essa que o Maranhão começou meio oscilante aí Sim. no campeonato, ganha um jogo, empata, perde. E assim, a gente está bastante esperançoso de que o Maranhão vá sim conseguir o resultado positivo logo nesse primeiro jogo, para a gente já começar a ter uma tranquilidade para já estar começando a pensar na final do campeonato, né? A gente sabe que nos últimos anos a gente está tendo um embate meio ferrenho Sim, com a perfeito. dupla Maremoto em si, porque a gente já fez final de campeonato com Moto, com Sampaio, e a gente conseguiu êxito em umas, foi derrotado em outras, mas assim, a última vez que eu me lembre, que está registrado que o Sampaio e o Maranhão decidiram um mata-mata para chegar a uma final, foi em 2016 e a gente foi vitorioso também nesse ano. E o que a gente quer mesmo é que o time corresponda dentro de campo, que chegue com vontade, que mostre o futebol que a gente tem hoje, que o resultado com certeza vai vir. Pra gente começar de fato a nossa conversa, eu quero entender a história de vocês, né? A caminhada de vocês no esporte maranhense, com a paixão com os clubes maranhenses. Ô Felipe, como começou esse amor pelo Sampaio Correia? Veio de casa, o pai, o tio, o avô, a avó, ou de repente você foi convidado por um amigo, conheceu o Sampaio Correia e se apaixonou desde então? Conta pra gente um pouquinho da tua história até chegar em 2026. Bom, a paixão veio de pai para filho. Inclusive, o meu primeiro jogo no estádio foi em 97, no quadrangular da final. Eu ainda era muito novo, mas eu ainda tenho memórias aqui daquela tarde, no setor 1, diante de um sol forte. E eu olhei aquela atmosfera e disse: Isso aqui é fantástico. Passei um tempo, né? Porque eu tinha 97, 4 anos, né? E voltei aos estádios em 2008, na final do Campeonato Maranhense. Inclusive o Sampaio foi vice. E eu disse, eu já novo também, né? Eu disse, rapaz, o Sampaio precisa de mim. E disse, e foi amor. Disse, amor não se explica, né? Sim. Se vive. E de 2008 para cá, minha taxa de ida aos jogos, tanto em São Luís, onde o Sampaio pode jogar, se eu tiver com disposição, disponibilidade, eu vou e não me arrependo, né? E é isso. Sampaio Corrêa para mim é mais que um time.
entendeu? É paixão, é aquele momento que quando eu falo ser bom no bom é fácil, né? E a gente tem que também ser bom no difícil. O Sampaio hoje vive o pior momento no período contemporâneo aí da nossa história, diante de tudo que acontece dentro dos campos e fora também, né? Porque o cenário na diretoria, nas circunstâncias de CT, isso tudo não tem como a gente não associar. E o que eu quero dizer é que o Sampaio Corrêa Futebol Clube sempre vai ter uma torcida fiel e leal, verdadeira e apaixonada, independente do cenário. Muito bom. E você, meu jovem comunicador do Maranhão, amou também há muito tempo. Como é que começou essa paixão pelo Maranhão? Lembrando que o Maranhão passou, na história recente dos últimos 10, 12 anos, um tempo muito tenebroso, né, do esporte, quase a ponto de fechar, literalmente, né, de parar as atividades. Assim, como é que é esse teu amor pelo Maranhão? Bom, eu comecei também de criança, né? Meu pai me levava muito aos estádios. Eu não posso te precisar hoje a idade que eu tinha, mas eu tenho recordações de 95, 94, quando o Maranhão chegou às finais, que foi tricampeão, né? A partir de 2000, eu comecei a ser mais assíduo no estádio, no estádio, né? Eu comecei a acompanhar mais de perto o Maranhão nas arquibancadas, sempre como torcedor mesmo, mas não como influenciador, porque nessa época não tinha rede social, assim, pra gente estar comunicando. E como você falou também, o Maranhão passou um período de limbo aí que a gente fala, que era um time que a gente dizia que só ganhava título e só aparecia de 10 em 10 anos. Era um cometa Harley que passava Sim. e ganhava um título. A partir de 2016, que foi justamente, justamente quando a gente começou a competir novamente, competições nacionais, o Maranhão chegou até o mata-mata do acesso, 2017, se não me engano, contra o Operário. Aí eu já comecei a ser mais aquela pessoa mais influente dentro da torcida. Foi quando a gente se organizou, eu, o Jajá e mais outros meninos, a gente fundou a torcida organizada do Maranhão, que é a Bravo Macão. A gente também trabalha ativamente na reativação ou na ativação de outras torcidas dentro do MAC. E agora, em 2023, eu comecei com o trabalho de estar passando informação do Maranhão especificamente, né? Dentro da rede social, comecei com o X, né? Aí depois eu passei para o Instagram, mas eu sou mais ativo hoje no Instagram. E hoje a gente procura trazer, dar aquela proximidade maior, ter aquele contato maior, de uma forma bem humorada também, né? Porque eu sigo essa linha humorística. Eu não gosto de passar aquela notícia pura e seca que a gente vê hoje nos jornais e na televisão. Eu puxo um pouco pro lado do humor. Tanto é que quando eu comecei, eu recebi bastante crítica, porque eu era aquele cara que eu zoava o meu próprio time, Sim. né? E hoje, a última que eu recebi foi que eu fiz um vídeo ano passado que o Maranhão não iria para a Copa do Nordeste e o Sampaio e o Mota iria. Eu fiz um meme do Chaves e o pessoal ficou puto de ódio comigo por causa disso. Mas assim, eu recebo essas críticas até de uma maneira bem positiva, é sinal de que a galera tá vendo o conteúdo, né? Mas assim, procuro estar sempre presente nos estádios, sempre que eu posso. Tiveram épocas da minha vida que eu era bastante assíduo, cheguei aí a 95% dos jogos do Maranhão dentro do estado, e até em jogos fora do estado também eu cheguei aí. Mas esse ano de 2024 está sendo um pouco complicado para eu estar acompanhando dentro do campo, né? Próximo do campo. Eu vou em alguns jogos que eu consigo, mas nos outros jogos eu não dá para eu ir, né? Mas assim, tô sempre lá procurando informação. Eu tenho grupos de WhatsApp, tem pessoas que passam informações para mim do clube, como é que tá. Tenho contato com alguns jogadores, mando mensagem, troco mensagem com eles são bem receptivos em relação a isso. E a gente consegue trabalhar de uma forma Sim. bem legal, né? Vamos lá agora falando de futebol. Ô Felipe, quem é esse Sampaio Corrêa de 2026? Antes de eu falar de semifinal, antes da gente falar de qualquer possibilidade de quarta divisão, de ser competitivo ou não, quem é o Sampaio Corrêa de 2026 na tua ótica de torcedor de que realmente vive o clube? Bom, o Sampaio Corrêa de 2026, ele chegou e na primeira fase, que é o que a gente pode falar do que já aconteceu no Campeonato Maranhense, nos deixou muito preocupado, entendeu? Um time que basicamente só teve uma vitória, né? E coincidentemente foi contra o Maranhão. Uma vitória assim, levantou a moral da turma, e ei, calma aí, entendeu? Tá tudo Sim. sob controle. Tem tudo para ser um ano diferente.
Porque de 2023 para cá, o torcedor do Sampaio Corrêa tá vivendo aí uma fase tenebrosa. E cabe aos jogadores de 2026 assumirem a responsabilidade e entender o peso da camisa, entender que o clube precisa se reerguer. Inclusive, um episódio aí que marcou, inclusive o meu vídeo lá no jogo em Tuntum, ele viralizou, inclusive nas páginas dos rivais, onde aparece lá ao término da partida, a nossa torcida, o Movimento Brava Bolívia, juntamente com a Tubarões da Fiel, Sampaio Roots, no caso, as torcidas em geral, cobrando lá os jogadores. E uma coisa que eu falei muito foi para honrar a camisa, Sim. saber a responsabilidade que cada um tem, entendeu? E que a gente não vai tolerar jogador que não tenha compromisso, entendeu? Tinha jogador ali andando em campo, num jogo de uma importância dessa. Então, a torcida foi lá, como ela sempre fez, e ela vai continuar nessa, cobrando. Assim como ela cobra, no reconhecimento, ela também vai lá e diz, ó, parabéns, é isso aí que a gente quer. E como a gente agora tá na semifinal, porque querendo ou não, foi um campeonato curto, Sim. campeonato que a gente sabia que não tem margem para errar. Foi por conta desses erros que esse ano a gente não vai ter as cotas que são importantes, né? Ainda mais no futebol que é pobre. E uma cota, por exemplo, de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, é a galinha dos ovos de ouro. Então a gente, quando terminou o jogo lá em Tuntum, diante do contexto, do cenário, a gente não imaginava numa classificação. Depois do jogo de lá, não dava para imaginar a classificação. Então a gente ficou triste também, né? Porque a gente olha para o calendário, poxa, tem vaga importante em jogo. Mas, dadas as circunstâncias de acontecimento, classificamos, sabemos que o confronto está em aberto, assim como a torcida do lado de lá, eles sabem da importância do duelo, Sim. não é um cachorro morto, digamos assim, e vai ser um jogo muito bacana e a gente, mais uma vez, chama o torcedor de modo geral. Cara, pega R$ 30, vai lá no estádio, vai fortalecer, entendeu? Mas assim, hoje a torcida entende que o elenco do Sampaio Corrêa é bom e não deu liga nessa primeira fase, ou o elenco deixa a desejar? Assim, eu tenho opiniões pessoais sobre o elenco do Sampaio Corrêa nos últimos 3, 4 anos. São elencos ridículos. Me desculpa a palavra, ridículos. Porque assim, uma coisa é o elenco ser ruim e a gente ser honesto. Pessoal, o elenco é ruim. Não conseguimos montar um elenco bom. Nosso diretor executivo foi no mercado, estamos sem caixa, não conseguimos. Vamos trabalhar com transparência. Perfeito. Outra coisa é eu bater na mesa toda oportunidade e falar que o meu elenco é bom, que o meu elenco é o melhor elenco que tem no Campeonato Maranhense, ou na quarta divisão, ou em qualquer campeonato. Aí a gente já tá beirando a chamar torcedor de idiota. Porque, assim, não é bom. O elenco do Sampaio Corrêa nos últimos anos não é bom. Uma peça ou outra, tu pinça e fala assim, caramba, esse cara joga muito. Mas não é bom. E te confesso que para a temporada 2026, pela necessidade e importância para a vida do Sampaio Corrêa em 2027, acho um elenco extremamente abaixo do que deveria ser para ser competitivo numa quarta divisão que vai voltar a disputar e não sabe o que é uma quarta divisão. Porque a última experiência de Sampaio é terceira divisão, segunda divisão. Assim, é um outro campeonato. Não é à toa que chamam de a série do inferno, né? Porque pra entrar, meu filho, é até fácil. Pra sair é que é complexo. O que tu acha, assim, dos elencos do Sampaio Corrêa? Eu acho o elenco do Sampaio 2026, assim como o de 25, limitado, ruim, entendeu? Porque a gente, desde quando saímos da Série B, a gente já tinha, por exemplo, ali numa Série B, uma circunstância de ter as cotas, né? E com os rebaixamentos, o que boa parte da torcida do Sampaio sempre comentava era justamente isso. Agora, desculpa o palavreado, né? Fudeu. A Receita não vai permitir trazer aqueles medalhões Sim. com alto salário, como o Sampaio já teve jogador. Tanto é que nós tivemos jogadores aí que saíram do Sampaio Corrêa, por exemplo, o Pimentinha foi um do fator, foi que ele não quis reduzir o salário, entendeu? E o Sampaio precisou
fazer O esse reajuste ali. reajuste. E para responder sobre o elenco de 2026, eu falando aqui, o elenco é ruim. O elenco é ruim, limitado. Basta olhar os números. Um time que ganhou um jogo de 7, entendeu? Eu acho que é ruim. E tá comemorando uma vitória contra o ITZ, que é o básico, porque assim, se tu perde pro ITZ naquela rodada, pelo amor de Deus. Assim, com todo respeito ao ITZ, mas assim, se tu não ganha do ITZ, tu ia ganhar de quem no campeonato? Mas Assim, como eu falei, a torcida que foi lá ao estádio não comemorou nem sequer os gols. Sim. E tinha jogador do Sampaio comemorando e tudo, não fizeram mais do que a obrigação. O time Não já tinha nem por que desclassificado. comemorar. Exatamente. Aí tem um detalhe importante, tem um jogo contra o Maranhão, né? Que o próprio Sampaio Corrêa venceu por 4-2. Então, assim, eu te confesso que foi um jogo ali que eu não entendi, né? Eu não entendi. O Sampaio teve os méritos, porque foram alguns gols, inclusive, trabalhados, que eu achei incrível, porque eu não via o Sampaio Corrêa trabalhando jogada. Então ele conseguiu fazer uns gols trabalhados ali, mas assim, muito fora da curva, levando em consideração quem é o Maranhão hoje, né? O time do Maranhão. Então, assim, demérito do Maranhão, mérito do Sampaio na ocasião. E vindo pro Maranhão Atlético Clube, o bode boladão. Quem é esse Maranhão em 2026? Porque a gente termina 2024, o Sampaio Corrêa, um Maranhão forte, um Maranhão que foi vice-campeão, apesar de tudo, mas assim, forte, né? Que vem com uma estratégia arroz com feijão. Mantém a base, reforça. Mantém a base, reforça. E sendo que se manter manutenção de base, é uma manutenção de base que passa por aumento salarial também. Então, assim, todo ano tem aumento salarial, tem manutenção de base e tem projeto. Porque o Maranhão vem de projeto. Começa diferente. Em 2025 tivemos um Maranhão campeão estadual. Tivemos um 2025 com acesso. Arrisco até dizer que o elenco de 2024, quando bateu na trave, 2023, na verdade, quando bateu na trave, era bem melhor do que o de 2025. Muito melhor, assim, pra mim, assim, absurdamente melhor. Chegou no jogo do acesso, assim, foi uma disputa com o Ferroviário, foi o campeonato todo, né? Da fase de classificação até a fase de mata-mata. Por 5 minutos a gente tava classificado. Perfeito, exato. Mas que chegou. Mas isso mostra também não só o planejamento, mas a execução do planejamento. Porque o principal objetivo do Maranhão, além dos campeões do Maranhense, é acesso. E bateu na trave numa vez, na outra foi eliminada de forma mais precoce, mas conseguiu o tão sonhado acesso. 2026 começa, o Maranhão não é aquele mesmo Maranhão, por mais que o elenco seja. Quem é esse Maranhão em 2026 pra você, torcida, né? Pra você, torcedor? O 2026 do MAC começa no final de 2025, praticamente. Porque já no começo de dezembro, no finalzinho de novembro, o Maranhão já começa a anunciar os jogadores que teriam um contrato renovado. E também a gente já estava na expectativa de saídas de alguns jogadores chaves na conquista do acesso. Mandar um abraço pro Cleicione, sou muito fã do Cleicione, sou fãzaço do Cleicione. O Cleicione pra mim joga demais e saiu com mérito, né? Recebendo 3 vezes mais do que recebendo. Cleicione, Rian, sim. O Júlio Nascimento, o próprio Júlio Nascimento também, que foi uma peça fundamental, foi um zagueiro que a gente achou ele já no meio do acesso, né? Que ele substituiu o Luiz Fernando, que não renovou com o MAC, e agora saiu de novo. Ele tinha saído, voltou, agora saiu de novo. E assim, algumas peças que foram fundamentais pra gente. Tinha um ponta esquerda que jogava pra caramba, jogava muito. E hoje, pra gente achar essa peça, a gente tá tendo que movimentar o elenco e foi atrás no mercado, achou uma peça, mas que, ao meu ver, ainda não se encaixou ali nessa ponta esquerda do MAC. Então, o Maranhão chega em 2025, anuncia, já no final de 2025, ele já anuncia a contratação do Will, porque quando eu fui pro jogo lá em Arapiraca, o pessoal já falava que o MAC já estava em negociação com o Will, né? E eu vendo o que ele jogou durante a Série D, o cara foi um achado, pô. Foi um achado pro futebol maranhense. O cara é muito bom tecnicamente, rápido. É um cara que tem a jogada de linha de fundo, tem a finalização. Então, é uma preocupação a mais pro time adversário. Mas, assim, tiveram pontos que a gente não conseguiu repor. Por exemplo, ao meu ver, o Júlio Nascimento deixou a gente agora e a gente não tem um zagueiro que seja uma contratação, né? Chegou o Lucão, mas no jogo do Sampaio a gente viu o que foi que aconteceu. E há uma pergunta que a torcida até hoje se faz, por que é que não escalaram o Fernando, que era um jogador que é prata da casa, muito bom tecnicamente, mas que é desvalorizado. Dentro desse contexto do MAC de valorizar o jogador maranhense, né, que é o que a gente acredita que seja a melhor forma de fazer o nosso futebol crescer, é valorizar o futebol maranhense,
O Fernando, pra mim, ele é um jogador que é meio que desvalorizado dentro do elenco do MAC. Mas, assim, jogou essas 2 partidas agora, respondeu, mostrou que ele é um bom jogador. Lá no jogo em Arapiraca, entrou no lugar, justamente, se não me engano, do Júlio Nascimento, e fez, pra mim, uma das melhores partidas de um zagueiro que teve uma das melhores atuações de um zagueiro dentro do jogo de futebol ali de acesso. E, cara, salvou bolas incríveis, dividiu bolas que nunca a gente tinha visto o pessoal se entregando daquele jeito. E assim, o Maranhão chegou para 2026 com um time altamente competitivo, necessitando de algumas peças-chave, porque a gente sabe que o Campeonato Maranhense tem um nível técnico um pouco abaixo Sim. para jogar o Não é régua, né? Não é régua para É. campeonato nacional. Mas assim, o time que hoje a gente tem, a gente consegue disputar e competir dentro do Campeonato Maranhense tranquilamente. E consegue vencer o Sampaio na semifinal. Consegue sim. Consegue sim. Tranquilamente. Desde Tranquilamente. É. Faz esse corte. Tranquilamente. Tranquilamente. E eu endosso, porque assim, aquele jogo do 4-2 foi um jogo totalmente atípico. O Maranhão dominou do começo ao final do primeiro tempo, e quando a gente volta pro segundo tempo, o treinador mexe nas peças que a gente achou que, eu como torcedor vendo de fora, achei que foi totalmente equivocado, né? Ele tirou o poder ofensivo do MAC, chamou o Sampaio pra cima, e a gente leva 3 gols de uma área que a gente é um pouco deficiente, né? Foi a lateral direita, que vieram 3 cruzamentos da direita, foram 3 gols de cabeça no meio dos nossos 2 zagueiros. Então, isso pra gente é um absurdo. Não pode acontecer num jogo de mata-mata. Se o Maranhão cometer esse mesmo erro, é pra chegar e repensar o resto do ano inteiro. Porque a gente já sabe que a gente vai sofrer com isso daí. Hoje, o Felipe, o Sampaio tem uma camisa fortíssima, né? O Sampaio é um dos maiores clubes do estado, não é à toa. A história que o Sampaio tem, os títulos que o Sampaio tem, que inclusive tem título que ninguém nunca mais vai conseguir ter, né? Diga-se de passagem, né? Os brasileiros em sequência Copa e tudo, Norte. né? Copa Norte, enfim. É uma camisa pesadíssima. Antes de falar da parte extra-campo, que eu acho que é o que realmente atrapalha o Sampaio Correia, hoje, como torcedor e sendo bem pé no chão, assim, tu acha que o Sampaio é favorito na semifinal? Cara, como torcedor, eu enxergo o Sampaio facilmente passando pelo Maranhão, entendeu? Como torcedor. Agora, futebol é dentro de campo, entendeu? O adversário é um adversário que tá no momento importante na história deles. Eles não vão querer perder. E essa derrota na fase de classificação, ela deixou lições para eles, Sim. né? Que com certeza a gente precisa entrar ligado. Entrar ligado e respeitando também o adversário. Porque, assim, hoje a minha avaliação, assim, ó, sem sombra de dúvidas, é a opinião de Galdense, e é só opinião, né? O Maranhão tem o melhor elenco do futebol maranhense, na minha opinião. Tu pega o nome dos jogadores, tu bota no papel, tu fala assim, tem o melhor elenco do Campeonato Maranhense. Geral, tá? Só que tem time desempenhando futebol mais interessante do que o próprio Maranhão. E aí eu acho que é demérito do Maranhão, que com o elenco que tem, não conseguir, por exemplo, ter chegado numa classificação com o pé nas costas. Ponto. Pelo elenco que tem e pelo que poderia jogar. Pela capacidade do Marcinho Guerreiro, a gente conhece todo o trabalho. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o time joga numa marcha lenta, sabe? Ele dá na segunda etapa, quer começar a jogar um pouquinho mais, mas se é um Maranhão que joga de forma intensa do começo ao final, com o time que tem, eu acho que facilmente ganharia de todos os times maranhenses. Eu acho que com facilidade, tá? Eu acho que pegaria o Moto ali, alopearia com o Moto, aquela primeira rodada no Moto e Maranhão. O Moto foi mais mérito do Moto do que não sei o quê, porque o Moto jogou de igual para igual com o Maranhão naquele jogo. Então, assim, eu achei um absurdo, porque eu acho que o Moto não tem esse elenco bom dessa forma pra bater de frente com o próprio Maranhão. É camisa, é clássico e tudo, mas assim, tudo bem. Mas até que ponto que a camisa pesa dentro de um jogo? Quando tu tem 2 elencos amplamente diferentes, né? Paradoxalmente diferentes, e mais, quando tu não tem identificação com o elenco. Porque assim, um dos maiores pontos do Sampaio que eu me irrito com o Sampaio é porque o Sampaio continua na ideia de trazer jogador de fora pra vestir a camisa do Sampaio Correia e entender o que é um clássico. Entender o que é a torcida do Sampaio, entender o que o Campeonato Maranhense representa, e não vai entender. Não vai entender. Se não tiver uma base maranhense que entenda e vista e sabe, não pode perder pro Moto, porque se perder pro Moto vai dar merda. Não pode. Perde pra todo mundo, mas não perde pro Maranhão também. Não roda, pô, não funciona. E é uma opinião que eu tenho. Que é muito fácil a gente saber o que é a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Cruzeiro, do Grêmio, porque todo mundo sabe o que é. Porque tá aí, o Brasil todo sabe. Mas se tu não sabe o que é o futebol maranhense e vem sabendo o que é isso, e quando eu chego aqui, por exemplo, eu chego no Maranhão da vida, aí tem um pimentinha que fala assim, ei, corpo mole pro Moto, pro Sampaio, não pode, é guerra. Porque o futebol é isso ainda, esses clássicos são isso.
Aí isso me incomoda. Porque às vezes eu acho que a gente tá pregando no deserto. Que a torcida tá pedindo raça e entrega, só que quem tá em campo não entende o que é que os caras estão pedindo. Porque não entende a importância de um jogo, de um clássico como esse. E falando também sobre o confronto, de fato, o elenco deles pode ser melhor, entendeu? Tanto é que ficou à frente. Ficaram em primeiro, não foi? Primeiro. Primeiro e o Sampaio ficou em quarto. Então, bem aqui na performance a gente consegue fazer Sim, os números os aumentam. números. O que falta também no Sampaio, principalmente nesse elenco, é jogador assumindo a responsabilidade. E a gente é uma tecla que sempre vai bater toda vez que enxergar que tem jogador no elenco que não tá assumindo a responsabilidade aqui, ó, do peso da camisa. Por exemplo, o Sampaio fez a contratação do Edmar, parte da torcida, não gostei e tudo. E parte, poxa, é o que a gente precisa. Uma pessoa que veste a camisa, entendeu? Edmar, ele não é maranhense, né? Mas veste a camisa ali com muita bravura, muita vontade, muita entrega. Então a gente precisa disso bem aqui, ó, entrega. A partir do momento que entrou no campo vestindo essa camisa, a gente não aceita que não tenha entrega, Sim. dedicação, foco. E é isso. A gente está acreditando que essa classificação tenha dado para dar uma chacoalhada, né? Porque Devia até jogador chorando, né? Lá do Sampaio Corrêa, depois do resultado do Moto. Então, assim, espero que minimamente o psicológico tenha sido abalado positivamente, né? Porque assim, pô, respiramos, vamos agora, galera, vamos se fechar e vamos jogar a vida contra o Maranhão. Porque é literalmente isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando a vida de um clube é temporada, né? E a gente tá falando de temporada 2027. positivo. O que a gente espera de cada jogador é que assuma a responsabilidade, entre ligado e bote para no geral dos dois jogos, passe para final. Chegando na final, Sim. evidentemente a gente já vislumbra o quê? Um título, porque a gente também não vai falar de título agora, sendo que ainda não passou para final. A gente tá vivendo dois momentos também, porque, por exemplo, o Maranhão vem nos últimos anos conquistando muita coisa, né? Aumentando seu espaço, aumentando a torcida, que é muito bom, renovando a torcida. Mas a gente teve esse ano, por exemplo, atrito, né? Torcida e diretoria, torcida e presidente, torcida e jogador. Conta pra gente um pouquinho desses bastidores aí, o que foi realmente que incomodou ali, o que o MAC fez que não poderia ter feito, né, pra gerar aquele atrito todo, vídeos inclusive que viralizaram também, né, no processo, igual as reclamações do próprio Sampaio Corrêa com o torcedor também, e aí é um a mais, porque a torcida do Sampaio tem um histórico de atrito com o presidente do Sampaio há muitos anos, né, de hoje, não é de ontem, mas o MAC agora tá nesse processo também, o que foi que aconteceu ali especificamente? Gaudêncio, cara, eu sou um pouco suspeito para falar desse assunto, assim, porque eu acabo podendo ser um pouco tendencioso, né? Porque eu mesmo já tive problema com a diretoria do Maranhão Atlético Clube, já tive problema com o treinador, já tive problema com membros da comissão, entendeu? E que, tipo assim, é uma coisa muito triste que acontece no Maranhão Atlético Clube. É uma coisa muito triste. Porque hoje o torcedor paga o ingresso, torce, porque eu te digo, qualquer jogador que vestir a camisa do MAC, nós vamos torcer. A gente não tá lá pra torcer pra A, pra B ou pra C, não. A gente tá pra torcer pelo MAC. Então, se o cara vestiu a camisa do MAC, ele vai ter a torcida dele. Agora, ele vai ser cobrado proporcionalmente. Ou seja, errou, vai ser cobrado pelo erro que ele cometeu. Nós vamos crucificar o cara? Não. Porque crucificar já é outra questão, já é um julgamento mais severo. Mas ele vai ser cobrado. E lá no Maranhão, o que a gente vê é que a cultura da não cobrança. Porque não pode cobrar porque o cara tá lá, o cara é trabalhador. Meu amigo, eu sou trabalhador, eu pago o ingresso, eu vou assistir o jogo, eu quero o resultado. Agora, existem cobranças exacerbadas dentro da torcida? Existe, como qualquer outra torcida existe. Só que o que não pode é a pessoa perder o controle e, como já aconteceu comigo, parar de jogar e ir discutir com o torcedor na arquibancada, cara. Isso é um absurdo. O cara tem que ter o controle emocional dele. O que não pode é membros da diretoria e o presidente do clube chegar numa catraca de Castelão e partir para cima de torcedor, como a gente vem acompanhando isso aí nos últimos anos. São coisas que a gente vê que a mídia não divulga, né? A maior parte da mídia não divulga, mas a gente tem os relatos dos torcedores que são desrespeitados na catraca, que são desrespeitados enquanto arquibancada. Então, assim, é um acúmulo de chateações. E não é a primeira vez, não é o primeiro episódio de violência com o presidente Carlos Eduardo.
Não é o primeiro episódio. A gente lembra muito bem, se não me engano, em 2015 ou 2016, que ele fez gesto obsceno pra torcida. E apareceu num podcast uma vez, foi falar que, ai, desculpa, mas é aquela desculpa que a gente sentiu que não foi sincera, porque voltou a se repetir agora. Ato de violência. Clássico Samará, 2024. Entrou no campo pra brigar. A gente até entendeu que foi por um motivo nobre, porque tipo, foi um jogo que foi meio conturbado, a gente entende que a gente foi lesado em algumas decisões arbitrais, mas assim, não pode perder o controle e entrar no campo pra agredir as pessoas. Não é assim que se resolve. Vamos lá, vamos partir para as instâncias que a gente pode partir, mas pra violência, que isso? Não pode, Então, cara. assim, no caso do posicionamento, que a torcida só tava cobrando o que realmente de fato deveria acontecer em relação a desempenho e a diretoria se posicionou ao contrário. Entende que foi ofensa pessoal, porque lá no Maranhão também tem essa cultura. Se você critica o trabalho da pessoa, a pessoa entende que a gente está criticando ele, Entendi. a pessoa, não o trabalho. Eu tenho algumas sugestões que a gente passa para membros da diretoria, que eles entendem também que sejam válidas, mas que quando a gente vai ver na prática não funciona. Mas isso é engraçado, só abrir um parêntese, porque eu tenho trabalho no esporte já tem uns 7 anos, né? E tem alguns técnicos aí que já me bloquearam, desbloquearam, bloquearam, desbloquearam. E aí, porque a gente não pode falar que o time dele não ataca. Simplesmente assim, cara, o teu time não ataca. Teu time é time de meio de campo. Que absurdo! Tu não sabe de futebol. Eu falei assim, tudo bem. Aí o time dele não ataca e não sou. Ah, tá, eu tô falando porque eu tô vendo. Mas as estatísticas estão lá, pô. Tu tá sofrendo mais gols do que marcando. Tu tem. A época tinha 8 rodadas, tinha 3 gols marcados. Que ataque é esse que tá funcionando de 8 rodadas? Então, assim, tem uns técnicos que levam pro pessoal realmente. Eu fiz esse parênteses porque um técnico recente aqui, maranhense nosso, saiu até do estado. Aparentemente até caiu de onde ele tava. Me bloqueou. Ficou chateado porque eu não entendia de futebol e o time dele é o melhor time do Campeonato Maranhense. Então, assim, aí complica, né? Porque aí tu é o técnico de um clube que tem o melhor elenco do Campeonato Maranhense e tem o presidente de outro clube falando que ele tem o melhor time do Campeonato Maranhense. Aí eu não sei mais quem é o melhor time do Campeonato Maranhense de fato. Mas é muito complicado a pessoa levar pro pessoal uma crítica que é profissional. Sendo que é uma pessoa que tinha uma excelente relação, né, de entrevista, de amizade, de se encontrar e tal. E de repente levou pro pessoal e ficou por isso mesmo. Eu creio que seja até o mesmo que eu fiz uma piada com ele uma vez no Bode Boladão. Deve ser. E ele veio lá querer me repreender. Deve eu disse, ser. cara, mas tu afundou 3 times no mesmo ano. Deve ser isso mesmo. Então, tu deveria pedir música no Fantástico. Aí ficou louco. Ele e a comissão técnica inteira vieram pra cima de mim. Eu disse, ô Felipe, conta pra gente agora como é que tá a posição da torcida, né, do Sampaio Corrêa, com o presidente Sérgio Frota, né? A gente fez um último episódio aqui, e a gente falou sobre SAF do Sampaio, falou sobre o momento do Sampaio, e aí tem integrantes, né, da comunicação como todo do Sampaio Corrêa que acham que tem que aplaudir, né, a todas as atitudes e as falas do presidente Sérgio Frota, e como eu não recebo do presidente Sérgio Frota para fazer isso, e nem o receberei, tenho que falar o que realmente acontece. Porque assim, o presidente Sérgio Frota, eu acho que ele passou de um ponto que, ele perdeu a mão do Sampaio Corrêa há muitos anos, e acha que porque ele já fez dar certo alguns anos atrás, ele vai continuar dando certo de alguma forma. Sabe quando tu tá perdendo no fliperama? Tu tá perdendo aqui no bonequinho. Não, mas eu sei que eu posso ganhar, porque eu já ganhei uma vez, mas tu tá levando os culachos. Então, assim, até ser eliminado. Então, o Sampaio Corrêa hoje vive um momento terrível e eu condiciono a culpa totalmente ao presidente Sérgio Frota, até porque ele sempre bateu no peito pra falar assim, ó, eu sou responsável. Toda vez que der errado, eu sou responsável. Quando der certo, eu também sou. Então, assim, eu condiciono muito a ele, talvez por querer centralizar muito as tomadas de decisão de Sampaio Corrêa, ou o ego subiu também, vai descer o processo de estar no Sampaio Corrêa há muitos anos, 18 anos no Sampaio Corrêa, tem muitos méritos, conquistou muita coisa pelo Sampaio Corrêa, colocou o Sampaio Corrêa em locais em que hoje é só um sonho pro Maranhão, pro Motoclube de São Luís, uma 5ª colocação de 2ª divisão de Campeonato Brasileiro. Mas tem muito erro também no processo, tem muita coisa que de fato não é explicada, e quando é explicada de forma truculenta, né? Bate na mesa, fala que é isso, porque é aquilo, briga com torcida. A imprensa, eu descobri nos últimos 2 anos que eu fui responsável pelo rebaixamento do Sampaio Corrêa. Porque a imprensa que rebaixou o Sampaio Corrêa. Nem sabia que era possível de eu fazer isso, né? Mas, assim, é uma diretoria em que, pelo menos estando dessa parte mais técnica da coisa, eu vejo que existe um desgaste absurdo entre diretoria e torcida, o que prejudica muito
o clube, né? Como um todo. Como é que é esse movimento, essa relação hoje da torcida com o presidente, enfim, nesse 2026? Olha, Gaudêncio, é inegável que a relação não esteja tão boa, né? No caso. Hoje, parte da torcida fala que não vai ao campo por conta do afastamento que a diretoria do Sampaio ela vem causando. Sim. Inclusive, a gente que gosta e que ainda está lá resistindo, a gente tenta dar algumas dicas importantes para melhorar a relação. Mas, mesmo assim, cara, é difícil. Por exemplo, a gente recentemente estava sugerindo a mudança do horário das 16 para as 17 horas. Porque a gente entende que a gente gosta de ficar no setor 1, que é um setor de muito carinho, né? Sim, tradicional ali, né? Tradicional. Só que tu ficar às 16 horas ou às 17 tem uma diferença Sim. no quesito tratamento, né? O Sampaio ele precisa entender que ele não vai longe sem a torcida, entendeu? E ele pode ir muito mais longe com a torcida. E esse tratamento, ele precisa mudar. O presidente falou que era o último ano dele, Tem uns 5 anos que ele fala que é o último ano, né? que vai virar SAF, mas assim, de verdade, Vamos lá, tu acredita que vira ninguém SAF? tá acreditando. Assim, ninguém você, Felipe Abreu, hoje de movimento de torcida organizada. O Sampaio vira SAF? Cara, eu torço pra virar porque eu enxergo Não, assim, ó, uma vamos lá. oportunidade Eu de mudança. vou ser o advogado do diabo. Eu também torço, tá? De verdade, sendo bem sincero. Porque assim, eu não vejo um outro caminho pro Sampaio Correia até o momento que chegou, se não for uma SAF, pra voltar a ser aquele Sampaio Correia. Até porque, se não for SAF, nem aquele CT, aquele lindo CT do Sampaio que foi divulgado, não vai ser construído. Porque não tem dinheiro de onde tirar. Mas assim, do teu sentimento mesmo, tu acredita que Sérgio Frota entrega uma SAF no Sampaio? Eu acho que não. Pronto. Eu acho que não, porque se fosse pra entregar a SAF, já teria sido entregue. Inclusive nos melhores anos do Sampaio, né? Nos últimos melhores anos. Porque há 2 anos, 3 anos, a gente tá batendo nessa tecla. E até agora nada. Boca a boca só beijo. Sim. Entendeu? Então, é a tecla. O que a gente pode fazer como torcedor é ir a campo pela instituição, pela camisa. Porque também nós repudiamos esse torcedor que, eu não gosto de Frota, eu não vou pro campo. Irmão, o lugar para demonstrar insatisfação é no estádio, entendeu? Querendo ou não, vamos lá. E sobre a questão do clube, a gente precisa que tenham pessoas ali comprometidas em estar estreitando essa relação, entendeu? Melhorando, ouvindo mais a torcida, o torcedor, porque eles não são o dono da razão. Hoje existe comunicação entre Sampaio e torcida? Institucionalmente falando? Muito fraco. É muito fraco. É muito fraco. Hoje a gente tem, então, uma diretoria que não escuta a torcida, né? Há muitos anos já, na verdade, né? Não é novidade esse não escutar a torcida do Sérgio Frota. Na verdade, o Sampaio, quando ele esteve no auge, Série B, que é um campeonato para um futebol maranhense importante, ele pouco fez para fidelizar o torcedor. Sim. Inclusive, o Sampaio lançou agora um programa, Torcedor do Futuro. Eu tenho, na verdade, já uma vivência de 18 anos indo para estádio. Eu sei hoje problemas estruturais que dá pra gente tentar consertar, trabalhar, lutar para mudar, para reverter cenário. O Sampaio, no auge, ele não ligava. Por exemplo, vou dizer aqui, transporte público. Hoje, a gente está num dia aqui que, coincidentemente, está tendo uma greve aí de 4, 5 dias, né, na cidade. Perfeito. Mas o transporte público, ele é parte da solução. Como é que um clube como o Sampaio não é ouvido por uma SMTT e não vai lá brigar pelo torcedor? Diversos torcedores deixaram de ir a campo alegando dificuldade na hora de voltar para casa. E o clube no auge, onde era mais fácil trabalhar esses problemas estruturais, não ligava. Aí hoje, que a gente está num momento delicado, parte da torcida está puta da vida, fica mais difícil de tentar puxar uma solução para esses problemas. Sim. Então, assim, a gente tem hoje um contexto mais complexo no Sampaio Correia por conta disso, mas assim, chegou à semifinal, né?
apesar de tudo, chegou à semifinal. O Maranhão garantiu novamente a classificação em primeira colocação. Aí, falando do jogo especificamente, pra gente poder encaminhar nosso término do episódio, o que projetar dessa semifinal? Entre Sampaio e Maranhão, pelo lado do Maranhão, pelo lado do Sampaio Correia. Hoje, se fosse para o Felipe responder assim, olha, o Sampaio tem que tomar conta e cuidado disso e disso do Maranhão. O que seria, assim, para neutralizar algum ponto forte do Maranhão? O que seria pro Sampaio Correia, levando em consideração como o Sampaio hoje joga, né? O que o Sampaio vem fazendo dentro de campo? Na verdade, o duelo em si, ele tá em aberto, como eu falei, né? E o que a gente vai precisar fazer é jogar bola, entrar ligado, com vontade, independente do que o Maranhão vai fazer, do Sim. que eu possa fazer, o Sampaio tem que se impor dentro de campo. Dizer, pá, eu sou Sampaio Correia Futebol Clube, calma aí, tô aqui. Eu sei que tu tá tremendo também aí do outro lado, então vamos pra cima e buscar a classificação. O Maranhão vai tremer nesse jogo, é isso mesmo? Não. Tremendo. Zero chance de tremer, cara. Sinceramente. Faz logo o corte aí. Olha aí, ó, Não, vamos pode fazer fazer. o corte, cara. Eu não tenho medo de meme. Ele é o cara dos memes, Eu né? sou o cara dos memes. Cara, o Maranhão não deve tremer. Não deve tremer pelo elenco que tem, pelo investimento que fez esse ano, né? Pelos jogadores qualificados que a gente tem. Cara, a gente tá um vagalume na sua melhor fase. O Jorge é o substituto, ele ainda tá precisando ainda dar uma caminhada melhor, mas assim, é um jogador bastante qualificado. A gente vai jogar assim 2 titulares esse primeiro jogo. O Jean tá fora e o Vander. Eles estão fora. Só que a gente acredita no elenco que a gente tem. A gente tem peças de substituição que conseguem sim armar um esquema de jogo para vencer os 2 jogos. Né? O professor Marcinho Guerreiro não precisa inventar, como inventou no último jogo lá contra o Sampaio, né? Fazer o arroz com feijão, fazer o que está sendo treinado, né? Não é hora mais de fazer experiência, agora é hora de botar em prática o que foi treinado, né? E assim, a gente acredita muito, eu tenho bastante esperança e que a gente vai conseguir passar para a final. Assim, nessa semifinal, assim, é uma semifinal fácil, vocês acham? É muito difícil porque é clássico, assim... Tem alguma nuance desse confronto, até por conta dos últimos anos também que o Sampaio e o Maranhão vêm se enfrentando, e bons jogos, diga-se de passagem, se torna mais difícil pelo histórico recente dos 2 clubes, ou não tem nada a ver, zerou, é um jogo novo, e enfim, cada um tem que fazer seu futebol. A gente, na verdade, sabendo que para ganhar o Campeonato Maranhense tem que jogar com o Maranhão, com o Moto, com o IAP, e assim... Não é surpresa estar numa semifinal contra o Maranhão, pelo que o trabalho que eles estão realizando, não é surpresa nenhuma. E a gente sabia que tinha essa probabilidade de enfrentar ele. Se não fosse ele, era o Moto, era um confronto também Sim. que é clássico. E o que nos resta, como eu sempre vou bater na tecla, vamos entrar ligado e saber assumir a responsabilidade e dizer, vamos entrar para ganhar. Acabou. Pelo lado do Maranhão. A dificuldade é justamente essa, por ser clássico. Clássico, eu sou torcedor, quando eu falo que eu tenho convicção de que o Maranhão vai desempenhar um bom papel, é porque eu tô vendo pelo lado do torcedor e o que eu vejo, as análises que eu faço é baseado nos fatos que a gente vê. Mas a gente sabe que o clássico ele tem um tempero diferente. Sim. É uma atmosfera diferente, o nervosismo acontece, como ele falou, dos 2 lados, tá todo mundo tremendo, né? Mas, assim, chegar e se impor, chegar e mostrar o futebol, chegar e mostrar o valor e o peso do elenco que a gente tem hoje, entendeu? Então, assim, quero encerrar aqui com a gente esse episódio, muito bom, tá? Porque hoje a gente deu um espaço aqui pros torcedores, de fato. Porque eu acho que às vezes alguns diretores ou técnicos, ou enfim, vivem num mundo meio da lua, sabe? Acho que não existe clube sem torcida. No dia que o clube não tiver torcida, assim, como vocês que vivem a caminhada da torcida, como o Motoclube que veio aqui também, como o IAP que veio aqui também, e o IAP está no processo de começar a sua torcida, né, um processo que é totalmente diferente de grandes clubes como o Maranhão, o Sampaio e o próprio Motoclube de São Luís, que eu sempre falo assim, que esses clubes, para mim, têm a obrigação de sempre chegar. Tem a obrigação de sempre chegar numa semifinal, numa final. O IAP não tem a obrigação disso. O projeto do IAP é outro. E tá chegando pelo 2º ano consecutivo, tá tirando um grande. Então, assim, teremos um playoffs ainda. Imperatriz, que veio muito bem na temporada passada, hoje vai brigar pra não cair contra um Tum-Tum. Então, assim, eu tenho até mais coisas pra falar, porque eu acho que esse regulamento do campeonato é um tiro no pé dos grandes clubes que também aprovaram ele, porque o próprio Sampaio Corrêa viveu isso, dependendo de resultado, porque o campeonato foi curto, não pode errar, e o Sampaio errou muito.
por pouco não tá brigando pra não ser rebaixado. Imagina um clássico, Imperatriz e Sampaio brigando pra não cair no Campeonato Maranhense. Beleza, é emocionante, dá outra visão no campeonato, mas assim, não pode 2 times como Sampaio e Imperatriz brigar pra não cair. Eu acho que não é essa a briga desses clubes. Assim como o Moto também não poderia, o Maranhão também não poderia. Pois bem, vamos chegar no término desse episódio, ao final desse episódio. No final de semana temos a primeira semifinal, lembrando que são 2 jogos, primeiro sábado, depois na quarta-feira, 2 jogos importantíssimos. É campo neutro pra todo mundo, as 2 semifinais é campo neutro. Seja no Nilzinho Santos ou no Castelão, é campo neutro, porque a gente sabe como é que é o movimento das torcidas nesses clássicos. Espero muito contar com muita torcida nesses jogos, porque a gente tem que partir também da própria torcida, desses movimentos, fazer com que os torcedores cheguem ao estádio, independentemente de diretoria. Por exemplo, a torcida do Moto tá puta com a diretoria do Moto. Mas não tá lá por ele. Tá pelo jogador, tá pela temporada, até pelo sonho de voltar a vencer. O IAP não tem torcida pra encher o saco, né? Não tem torcida pra pressionar, digamos assim. Impressão. E tá pelo projeto. Mas tem a torcida do Sampaio, que é gigantesca, do Maranhão, que tá se renovando e tá crescendo cada vez mais. Isso é muito bom. Eu queria finalizar com vocês as últimas palavras desse episódio, né? Seja uma palavra de apoio, de incentivo pro elenco, pro torcedor pra ir acompanhar, o que esperar mesmo desse primeiro jogo da semifinal. Por favor. Primeiro, agradecer novamente o convite aqui, Gaudêncio. Pô, obrigado, cara. Falar sobre futebol maranhense, falar sobre o Maranhão Atlético Clube é um imenso prazer para mim, né? A gente sabe da dificuldade que a gente tem hoje para acessar o estádio, para acompanhar os jogos, mas assim, a gente está sempre lá presente, sempre tentando levar um pouco de informação, né? E assim, o meu recado, torcedor maranhense, no geral, vá ao estádio. Valorize o futebol local, valorize os atletas locais, valorizem o futebol da gente. Governo do estado, prefeitura, por favor, olhem melhor para o futebol maranhense. O futebol ainda está muito aquém de qualquer outra competição que a gente vê hoje de esportiva aqui dentro do estado. A gente vê o beach soccer tendo protagonismo nacional, a gente vê o futsal maranhense começando a ter um protagonismo nacional, e a gente não vê o futebol profissional do estado protagonizando alguma coisa fora do estado. Então a gente precisa que seja melhor valorizado. Torcida do Maranhão Atlético Clube, vamos comparecer, vamos torcer, vamos apoiar o time até o último minuto. E jogadores, recado sério, não vamos perder para o Sampaio. De jeito nenhum, não aceitamos derrota, não aceitamos nem empate. O jogo tem que ser vencido. O recado foi dado, não aceita nem empate, rapaz. Só que do outro lado tem o Sampaio, né? O Sampaio não vai estar amarrado, até onde eu sei, dentro de campo. Como é que vai ser, Felipe? Essa reta final, de antemão agradecendo também a presença aqui no nosso podcast. Gaudêncio, como eu falei no começo, é importante um espaço desse aqui, e para mim também é um prazer muito grande estar fazendo parte aqui do momento do espaço, representando aqui o Sampaio Corrêa Futebol Clube, a torcida. E para deixar o recado para o maranhense que gosta de diminuir as nossas coisas, que deixe desse viralatismo de estar dizendo que o que é de fora é melhor. O estádio da gente é bonito, é um estádio grande, entendeu? Muitas capitais aí no Brasil não tem um estádio com a capacidade do nosso, porque lá atrás, a geração da década de 80, 70, ia para o estádio. Hoje, essa semana, eu tive relatos de torcedores que eles iam caminhando, entendeu? Caminhando ali, saindo do Polo Coroadinho. Quando os jogos eram no Nilzinho Santos, ali na barragem do Bacanga, Sim. o pessoal ia andando ali da região do Anjo da Guarda, do Saviana, entendeu? Então, o que a gente precisa é entender que cabe a nós, torcedores, dizer como nós queremos o nosso clube, o nosso futebol, como nós queremos também os nossos governantes. Governante que passou 4, 8 anos e não deu um incentivo, qual o motivo da gente que gosta votar e acreditar nas campanhas dessa galera? Eu sempre falo que investir no futebol é também combater a criminalidade. E eu vou te dar o exemplo aqui. Por exemplo, tu pega hoje nas periferias, os jovens estão no colégio, na escola, de segunda a sexta, porque a escola não funciona sábado e domingo. E quando um governo chega e se preocupa em reduzir criminalidade, ele chega nos clubes, ele tem agora a faca e o queijo na mão para fazer. Compra alguns bilhetes e distribui para a rede estadual, rede pública municipal, rede pública estadual,
Por quê? Porque tu tira o jovem ali da ociosidade. A criminalidade pega esses jovens de uma forma tão fácil que a gente não vê o poder público tendo essa percepção. Porque a gente pensa que, por exemplo, investir em segurança é comprar viatura, é comprar armamento, que é muito mais caro do que tu comprar uma cota de ingresso aqui num estádio, que dá para fazer isso, porque a gente tem uma oferta de 40 mil espaços, que na maioria dos jogos estão hoje ociosos. E eu luto e acredito, estou na caminhada, por quê? Porque lá na frente eu acredito no cenário melhor, no cenário mais vitorioso. Então a dica que eu dou é essa. Para os políticos, deputados aí, ó, libere um recurso para converter em acesso a quem não está indo. E às vezes uma primeira experiência dessa muda tudo na vida da pessoa. Fideliza o torcedor do futuro. E a gente não vê os clubes tendo essa sacada. Hoje os clubes eles estão aqui, ó, olhando só para elenco limitado que estão... Por quê? Porque os estádios estão vazios. Por exemplo, qual é a empresa que gosta de patrocinar um campeonato que na transmissão mostra completamente vazio? E o governo, por exemplo, a prefeitura fazendo uma sacada dessa, a gente já começa a combater esse fator. Entendeu? Perfeito. Transporte público. Vários ônibus saindo de pontos estratégicos. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui em vários jogos do Sampaio Corrêa já fora, já rodei 17 estados atrás do Sampaio Corrêa. E em vários estádios tem a movimentação de transporte público se preocupando com o torcedor. Aqui em São Luís eu não vejo um ônibus com o nome Castelão no letreiro. Aqui parece que é uma capital que é isso? Não tem o estádio, né? Não tem. Não tem uma linha de ônibus que ela é ativada em dias de jogos. Que isso, cara? A gente tá falando de uma cidade, é vergonhoso. Uma capital com mais de 1 milhão de habitantes, bota aí 1.000 pessoas no estádio, cara. E cabe aos dirigentes criar também essa vergonha na cara e buscar soluções para a gente tentar mudar o cenário. É muito mais fácil botar a cara para tentar reverter um negócio do que estar só criticando. Ninguém está me ajudando, ninguém está vindo. E aí, a gente precisa de gente com ideias, com soluções. E o recado que eu dou para a torcida do Sampaio Corrêa, galera, vamos pro campo, vamos chegar junto, o Sampaio classificou, a camisa classificou. E o recado que eu dou aos jogadores, entrem focados, ligados, que vocês serão recompensados, assim como tantos outros jogadores que já passaram pela nossa história e têm o seu reconhecimento aqui na nossa mente, no nosso coração. E vamos aí, Sampaio, ganhar e buscar esse título. É isso, pessoal. Esse é o nosso episódio 2.2. Por que eu tô falando isso? Porque é um episódio dividido em duas partes. Primeiro tivemos a primeira semifinal, uma das semifinais, na verdade, Motoclube IAP, IAP Motoclube, agora Maranhão e Sampaio, Sampaio e Maranhão. Os cortes vão ficar disponíveis, os episódios brevemente estarão também disponíveis no YouTube. Quero te agradecer a você que acompanha a gente, que gosta do nosso conteúdo, que entende o nosso profissionalismo e a nossa responsabilidade com o esporte. Quero agradecer a vocês que vieram com a gente, acreditaram também no projeto, estão aqui para falar de esporte, estão aqui para falar do Maranhão, do Sampaio, que são dois gigantes do nosso estado e que encabeçam, de fato, né, as principais fileiras ali do nosso futebol. Quero agradecer, obviamente, a todo o nosso suporte que a gente tem aqui de staff no nosso Pode Acontecer Esporte, falando que isso é só o começo, tá? O Acontece Maranhão, Acontece Maranhão Esportes, o Pode Acontecer Esportes são apenas no começo, apenas no início de 2026, muita coisa a gente está por vir, muitos projetos interessantes e, obviamente, com a tal audiência a gente vai chegar cada vez mais longe. Não esquece, curte a gente, compartilha, se inscreve no nosso, não só no nosso canal, mas também vai lá no Instagram, que lá no Instagram é notícia quase que diariamente, não só dos cortes do podcast, mas também do nosso esporte maranhense. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Obrigado, Bode Boladão, rapaz. Quem não conhece, acompanha nessa página do Bode Boladão, que se eu não tiver nesse Bode Boladão durante essa semana, eu vou ficar chateado, vou logo te falar. Felipe, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. E é isso, até uma próxima. Valeu.